Mapa Mundi de Histórias. Primeira coisa, por que vocês resolveram sair do Brasil e vir morar aqui na Itália? Vai você primeiro. Eu primeiro? Porque a minha história vai entrar na sua. Entendi. Tá bom. Prazer, eu sou o Tauan. Ela é a Gabriela. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa que sonhei em viajar o mundo. Sendo bem, como se diz, bem genérico assim mesmo, viajar o mundo, uma coisa comum. Eu sempre tive esse sonho. E pra mim, sem morar na Itália, tirar a cidadania italiana, abriu essas portas pra mim. E essas portas no plural. Então, eu sempre sonhei em morar fora do Brasil. E a Itália era o mais fácil. Exatamente por causa da minha família, de vir uma família italiana. Então, acaba que era o caminho mais fácil pra mim. Só que desde pequeno eu vim dentro dessa cultura, da cultura italiana, pelos meus pais, pelo meu pai, pelo meu avô, pelo meu bisavô, a questão da cultura italiana ali dentro. Então, eu sempre tive o sonho de morar na Itália. Então, começou por aí. Esse foi o meu caminho, minha determinação foi assim, eu vou embora do Brasil, vou morar na Itália para ter a minha facilidade para viajar. O meu, desde pequeno, eu sempre enchi um pouco o saco do meu pai falando que eu queria morar fora, eu queria fazer um intercâmbio. Eu fazia ele ir comigo em todas as feiras de intercâmbio que tinha, que eu queria fazer intercâmbio quando estava na escola e tal. Pai, teve uma época que eu fiquei alucinada que eu queria ir pra Holanda, fazer intercâmbio na Holanda, eu pesquisava a bolsa. Aí eu até descobri que, tipo, se eu fosse como não europeia, era, tipo, 10 mil euros o curso, se eu fosse como europeia, era 2 mil euros, e aí eu ficava, tipo, então a gente vai ter que ir atrás da cidadania, tem que ir atrás, porque eu quero ir pra fora, eu quero ter essa experiência. Então eu sempre tive um pouco disso. Mas aí, em 2013, eu vim pra Itália fazer um curso de verão, de verão não, de inverno, no caso. Fiquei um mês aqui fazendo um curso em Florença, e eu voltei falando, eu quero morar na Itália. E eu fiquei por muitos anos falando isso, eu quero morar na Itália, eu quero morar na Itália, mas assim, foi passando e foi ficando, largou mão, assim, tipo, foi acontecendo. Aí eu conheci essa criatura aqui do meu lado. E quando a gente se conheceu, logo nos primeiros encontros, assim, ele virou pra mim e falou assim, mas a gente não vai poder namorar, porque eu vou embora pra Itália. E aí eu lembro que eu fiquei... Então, mas você podia perguntar assim, mas e você? Você tem interesse em ir embora também pra Itália? E acabou, mas eu fiquei meio assim, falei, putz, né, não vai rolar, ele vai embora pra Itália e tal. E eu não vou embora, como assim vou embora, né, não. E aí eu lembro que eu comentei com uma amiga, e essa minha amiga virou pra mim e falou assim, eu ouço você falando desde o dia que eu te conheço que você quer morar na Itália. Então qual é o problema da situação? Eu falei, é mesmo. E aí... eu também sempre tive essa vontade de conhecer o mundo, de viajar. E aí eu falei, faz sentido, né? Eu tava mexendo já também com as minhas coisas de cidadania, quando eu conheci ele. Então ele me ajudou nessa parte de cidadania, de fazer retificação, de montar a pasta. E a gente falou, então vamos organizar as pastas e vamos. E quanto tempo vocês moram aqui? Um ano e... a gente tá no mês 8? 1 ano e 9 meses, então. Então é 1 ano e 9 meses. Uau. Qual a maior desvantagem em ter saído do seu país? Ficar longe da família. Falar português. Ok. Qual a maior vantagem ou ganho em ter saído do seu país e estar aqui? Segurança. Segurança, poder de compra, e não nesse sentido consumista, mas no poder mesmo. Você não precisa de tanto, por exemplo, o que é o poder de compra para mim seria poder viajar, por exemplo. A facilidade é muito grande. Então, tipo, no Brasil, para você ir de São Paulo para Santos, você não vai gastar menos de R$300. Aqui, pra gente ir até Milano, você consegue gastar 30 euros.
entende? E, por favor, não converta, porque a gente ganha em euro, a gente não ganha em real. Então, poder de compra e a segurança. Show. E que conselho vocês deixariam para quem tem vontade de morar em outro país? Vai. Tem medo? Tem, todo mundo tem. Mas vai. Mas também eu acho que mas vá preparado. Sim. Principalmente financeiramente no início. A maior parte dos seus problemas você resolve com dinheiro no início. Na verdade, a maioria dos problemas se resolve com dinheiro. Mas assim, eu acho que não adianta simplesmente ir metendo louco de eu vou sem visto, eu vou sem saber como eu vou ficar, eu vou sem ter dinheiro para pagar 6 meses de aluguel, sem poder pagar um hotel para ficar no início. Então eu acho que o dinheiro no início ele dá um suporte muito grande quando você já não tem às vezes o suporte emocional no início da imigração. E essa é a parte difícil, na verdade, quando você muda, é a parte emocional. Não é só a questão da distância da família, porque na verdade isso contribui para o problema emocional. Porque você vai ter problema emocional. Isso, pelo que eu converso com todos que mudaram de país, passa pelos problemas emocionais. E a saudade da família, é a saudade dos amigos, é a saudade de falar português, é a saudade... Porque falar português qualquer um fala, mas a questão é de você ser compreendido. Esse é o ponto, não é só falar o português, é você ser compreendido quando você quer se expressar. E esse é o ponto, se a gente não estivesse organizado, não é organizado financeiro com muito dinheiro, mas organizado financeiramente, com uma estratégia, acho que teria sido muito mais difícil. Então, isso é um... Perfeito. Vai, mas organizado. Show. Qual o maior perrengue que vocês já passaram ou desafio cultural? Ó, o principal, eu passei por preconceitos aqui, por causa da minha mão. Porém, não vai ser isso que eu vou trazer no vídeo, mas sim um choque que eu tive, que caiu meu chão, assim, que minha vontade era de ir embora. Parece ser algo simples, mas pra mim não foi algo simples porque não era algo esperado. Mas assim, me deu um pouco de ranço da Itália e das pessoas, que é a questão da principal, assim, mas que a gente sabe que aqui é burocrático. Se você acha que o Brasil é burocrático, aqui tudo que o Brasil sabe de burocracia ele aprendeu com a Itália, provavelmente, porque... Mas foi quando eu estava fazendo a patente, né, a carteira de motorista, e eu, por ter uma deficiência, eu preciso passar por uma junta médica. E para eu chegar até o meu momento de fazer a prova de teórica, eu precisei gastar ali em torno de quase 600 euros. Com médicos, porque eu tenho que pagar quase 100 euros para o médico da base, para poder pegar um encaminhamento, por causa de burocracia, para pegar um encaminhamento para a junta médica, e lá eu tive que pagar mais de 100 euros, não lembro agora exato, para passar por essa junta médica. E dessa junta médica eu tenho que apresentar na autoescola para gastar 250 de inscrição, mais 200, né, de prova teórica. E se você não passa na primeira tentativa, você faz a segunda, que é mais 150, ou seja, eu não sei mais quanto deu tudo isso, para que se você não passar na segunda tentativa, tudo que você gastou, tudo que você fez, foi em vão. Ou seja, médico de base, junta médica, inscrição à autoescola, prova teórica. Ou seja, foram 3 ou 4 meses da minha vida que deletou. Pra mim é como se esses 3 meses não existiram. Ok, eu aprendi, melhorou muito o meu italiano nesse período, porque eu tive que estudar muito, porque é difícil, a prova deles teórica é muito difícil, são 30 questões em 20 minutos e você só pode errar 3, então tipo, é muito difícil.
Aí, pra eles é difícil, eles falam isso, pra gente é difícil. E quando você não domina a língua ainda, porque eles colocam textos assim, eu vou ficar horas falando aqui se for deixar. Então foi uma coisa que me pegou, que me revolta ainda toda vez que eu lembro, porque foram 600 euros assim, jogado no lixo, mesmo com as experiências que eu tive e que não serviu, tipo, voltei do início. Bacana. Muito bom, né, falar dessas coisas, porque mostra mesmo que as intercorrências vão acontecer, né? Exato. E principalmente quando você não está preparado para isso. Porque ninguém te fala que você só pode fazer 2 vezes. Ninguém te fala. Uma coisa da cultura italiana, eles sempre, a minha experiência, que eu passei até o momento, eles sempre vão partir do ponto de que você sabe. Eles não vão te explicar, eles não vão parar para te explicar aquela regra. Alguns ou outros acabam fazendo, mas a maior parte não vai te explicar. Eles vão partir do ponto que você sabe. Mas ao mesmo tempo eles vão te julgar de que você não sabe nada. Mas em contrapartida, qual que foi a maior alegria ou vitória que vocês tiveram até então? Até esse momento? Eu acho que quando a gente migra, toda vitória, por menor que seja, ela é muito grande. Então, você vai passando por várias. Então, quando você tira a cidadania, é uma grande vitória, é algo sensacional. Aí, logo depois, você tem que procurar uma casa. Então, quando você consegue o aluguel, também é outra grande vitória. E aí, quando você consegue um emprego que vai te manter, é outra grande vitória. Então, eu não sei se eu separaria uma. Eu acho que toda vitória que talvez no Brasil fosse conseguir, normal, aqui ela fica grande. Sim, principalmente se a gente partir do ponto de que você está passando por dificuldades. E por você estar passando por dificuldades, um ventilador que você compra é uma conquista que você... Yes, o meu calor vai ser diferente. Verdade. Então, assim, eu não sei se eu consigo trazer por esse ponto, mas eu acho que se eu for trazer, vai ser a minha cidadania quando saiu, mas daí passa todo um filme na nossa cabeça. Vai ser o meu contrato indeterminado quando ele saiu. Vai ser o momento que eu tinha o meu contrato com a Deliveroo, que eu fazia entregas também, bloqueado por falta de um exame médico, que ninguém queria me fornecer esse exame médico por causa da minha mão, porque falava que eu não era capaz de fazer entregas com bicicleta, sendo que minha deficiência é na minha mão e não nos meus pés ou qualquer coisa do tipo, mas ok, não vou discutir. E o dia que eu consegui esse certificado, isso foi uma outra conquista, porque foi um alívio. O dia que a gente conseguiu renovar um contrato de aluguel, isso foi um outro alívio. Então, tipo, foram coisas pequenas. O dia que a gente comprou as nossas panelas foi incrível. O dia que a gente conseguiu comprar a nossa motinha. Cara, acho que a minha motinha foi, tipo, a nossa motinha foi uma conquista também, que foi assim, suado. A gente foi lá e comprou a motinha. Também foi uma... Entende? Então são sempre detalhezinhos que você vai se mostrando conquista, porque até às vezes parece que eu tenho um pouco de remorso. Pode ser que sim, por algumas coisas que passaram, mas é a vida do imigrante. Você, como imigrante, você vai ter o seu leão diário. E pra gente terminar, o que é imprescindível para uma pessoa ser ou fazer do tipo, se você não fizer isso, se você não for dessa forma, nem saia do seu país. O que é imprescindível para uma pessoa morar em outro país? Eu vou para a mesma do que a gente falou do conselho, que é você ter a sua organização financeira. Bacana. Eu acho que se você não tiver, não sai. Nem vem. Eu acho que vocês já sabem quem que cuida do financeiro. Fique aberto para novas culturas. Isso é o principal. Culinária, dificuldades, porque você vai ter que aprender a resolver. Língua. Então, assim, fique aberto para outras culturas. Claro que você também não fala amém. Se você
não concorda, ou você não é obrigado a aceitar aquilo. Você, em alguns momentos, é obrigado a concordar. Você é obrigado a aceitar, mas às vezes você não é obrigado a concordar com aquilo. Então, Eu acho que às vezes a pessoa tem que ter uma capacidade de não desistir na primeira. Porque às vezes você vai passar por dificuldade que você vai falar, cara, seria muito mais fácil eu voltar pro Brasil. E se for uma pessoa que tem essa característica de, no primeiro momento, voltar, só vai gastar dinheiro e fazer ali sofrer emocionalmente vindo. Então tem que ter um pouco dessa questão de ser persistente. Show. Perfeito.